No Nordeste, as pessoas fazem comida, botam muita coisa na comida, gorduras. Então no feijão vai aquele tocinho cheio de cabelo. Eu não consigo comer, eu vomito. Então o que ela fazia? Ela enchia o meu prato cheio de tocinho, porque sabia que eu não gostava. Então me forçava a comer. Quando eu vomitava, ela fazia eu comer o vômito. É o que acontecia. Isso aconteceu mais de 4 vezes. Tive que comer vômito à força. Então vocês vão ter que escutar. E vamos para mais detalhes. Uma tarde eu estava a comer e do nada eu não sei o que aconteceu, eu estava só comendo. Quando ela passa do meu lado, tinha uma faca. Ela pega essa faca na minha cara e eu segurei e fiquei. E eu olhando, eu falo, se eu soltar, pá. E aquilo durou uns 10 segundos, algo do tipo. E eu segurando com muita força. E do nada ela parou e soltou. Mas agora pensando, eu imagino, se eu não seguro aquilo, eu segurei. Isso aconteceu, estava só eu e ela. Mas eu lembro, minha visão de infância, sendo realista. Outras coisas que aconteceram foi o seguinte. Uma vez me pegaram, colocaram em cima de um formigueiro, aquelas formigas enormes. Então eu fiquei em cima do formigueiro e eles atiçaram as formigas. As formigas subiram no meu corpo, nas pernas e começaram a atacar. Eu fiquei com as pernas todas inchadas, saindo andando na rua, as pessoas perguntavam. E o que eu dizia? Aconteceu, as pessoas perguntaram. Temos conhecidos por onde andei, quem perguntou, quem olhou, amigos. Vocês lembram desse tempo? Aquelas pernas inchadas eram formigas. Não foi uma queda, não, que incham a perna. Então, algumas coisas na vida que a gente passa, que a gente tem que falar para servir de aprendizado e a gente alertar que isso acontece. Temos que estar sempre atento a todo momento. Não sabemos quem é a pessoa ou o histórico dela. Então, assim, vamos dar continuidade. Gente, lá era uma coisa horrível. Eu tive que lamber mijo de gato. Sabe? De gato. Tem que ter estômago. Para quem já comeu vômito, mijo, a gente vai experimentando tudo na vida. Tentando deixar um pouco leve, galera, mas eu sinto que não dá. Porque eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Então, assim, apesar disso, havia traições também. 3 homens a mais. O que eu acho engraçado é que quando, exemplo, tinha um caso com um motorista. Esse motorista, ela mandava bilhetes e quando eu entrava no ônibus, eu entregava esse bilhete e dava aquele passeio. E nesses momentos eu recebia muito amor. Era um momento que eu sentia que era amado. Só que esse momento morria rápido. Horas. Eu não consegui entender o que havia de errado.
se era eu ou ela, sei lá. Mas enfim, eu... Gente, lá eu fazia tudo. No quintal tinha muitos cachorros. Tinha 2, 3 épocas, né? Anos. Então vai variando. Eu limpava, capinava com a mão. Eu tirava a acerola do pé. Eu tirava a pimenta na mão. Depois a pimenta ficava doente. As mãos ficavam doentes por conta da pimenta. Porque lá tinha pé de pimenta. Ah, uma coisa que eu esqueci. Quando eu cheguei, era algo automático. Eu chupava o dedo. Então, quando eu cheguei para desapegar, muitas vezes eles, enquanto eu dormia, eles tiravam meu dedo, botavam no pote de pimenta e tacavam na minha boca de volta. Era assim que eu acordava. E é assim que eu fui desapegando a parar de chupar o dedo. Com pimenta. Não sei porquê. Mas foi assim que eu desapeguei. Então eu já acordava assim com a boca pegando fogo. Aí ia ali pra que tal, tinha que capinar quando tinha muita grama, tinha que tirar a acerola quando tinha acerola, tinha que tirar pimenta quando tinha pimenta pra fazer pimenta, porque ela tinha que tal, então tinha ambiente pra plantas e tudo. E vendia geladinhos, então eu ia lá no portão, entregava o geladinho. Na época era 15 centavos, porque é em frente a uma escola. Uma vez eu fui forçado a ir de cueca, morrendo de vergonha, o pessoal rindo de mim. Mas eu servia de graça, de brinquedo. Tendo a visão de adulto agora é isso. Uma vez a professora, porque eu passei por algumas escolas. A primeira escola, na segunda escola, houve o final de ano onde havia troca de brinquedos ali, coleguinhas e tal. Mas eu não participei. O outro participou, eu não participei. Beleza, tudo bem. Cheguei em casa sem nenhum presente. A professora levou um presente para mim na minha porta, um boneco, e me deu, porque eu não tinha participado. Aquilo foi um caos para mim, porque depois que foi entregue e a professora foi embora, por que ela te deu esse brinquedo? Você falou alguma coisa dando continuidade, porque acabou a memória, o vídeo parou, continua. Então, a professora deu, então houve aquele, né? Vai ter que devolver. No final não devolvi, mas também não fiquei com o brinquedo, né? Mas só por receber um brinquedo também foi um caos para mim. E ainda recebi uma surra de brinde. Qualquer coisa era uma surra de cinto, fio, tudo que você imaginar. Gente, as pessoas são cruéis. Elas são loucas, eu acho. Porque o ser humano, para fazer isso com outro, não é humano. E fingir que está tudo bem ao olhar a cara quando adulto, não é normal. É uma pessoa que veste máscara. E foi o que eu falei, não quero pessoas com máscaras na minha vida. Então estamos desmascarando mais alguém. Essa é a pessoa, essa é a verdadeira pessoa. Eu tô falando a minha visão do que aconteceu. Não tô querendo... Gente, experiência, vida, tô compartilhando. Alerta, é a vida. Se você vai deixar seu filho com outra pessoa, o que pode acontecer? Então, pense nisso. Gente, havia muitas coisas que aconteciam. Às vezes, ela mandava eu fazer alguma coisa. Aí eu perguntava, eu tenho que fazer o que mesmo? Porque eu não escutei direito. Ela falava de errado mesmo assim, de propósito. E falava assim, eu não vou repetir, faça o que eu disse. E eu passava horas rodando a casa.
horas. Cheguei a vomitar 2, 3 vezes de tonto, porque eu não sabia o que tinha que fazer. E ela não repetia. Como se eu fosse o errado por não ter escutado. Isso é real, tô falando. 3, 4 vezes aconteceu isso. A Charlene estava um dia lá em casa e isso aconteceu, Charlene. Você estava lá, você viu isso. A vida é isso. As pessoas nos tratam assim, como nem lixo, eu acho que se faz isso. É... Essa é a parte 2, gente. A parte 2. Ainda tem uma parte 3, que eles abrem um pet shop. Mas eles só abrem porque quem cuida de tudo sou eu, a criança. Essa é a parte 2. Tô dando detalhes ainda antes de abrir o pet shop, né? Deixa eu ver se eu consigo algo a mais. E é isso, gente. Então, se eu pedir algo, era não. Então, houve uma época que o filho dela foi colocado na escolinha para ter um professor à parte, né? E ela saiu com ele. Nesses momentos, eu ligava a TV e aí eu ia, pegava um pouco de leite pó ou um geladinho e comia escondido. Eu me sentia que eu estava roubando, mas se eu pedir era não, então estava sozinho em casa. E se descobrisse, se ela percebesse, era uma surra. Era sempre assim. Eu assistia muito A Caçadora de Relíquias, Xena, a Princesa Guerreira, nas tardes. Eu gostava muito. Naqueles momentos eu tava comendo leite pó ou geladinho, enquanto ela levava ele pra professora de escola. Mas quando voltava, o inferno estava lá. E à noite eu rezava para Deus pedindo para sair daquela loucura, não entendia por que estava ali. Toda noite eu rezava. E a minha mãe já estava no céu. Então, apesar de rezar para Deus, eu conversava com minha mãe também. A coitada da minha mãe não sabia que eu tinha sido levado assim do nada. Ela acabou tirando a vida, algo triste. E foi difícil eu entender isso, mas o mundo é assim, as pessoas são assim, a gente não tem controle de nada. E aqui estou, gente, essa é a segunda parte, eu falei que seria pesado.